Olá, manhã! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Sara Guedes, astróloga, psicóloga e mãe. E aqui eu vou te ensinar como o mapa natal infantil é o melhor instrumento para você educar e se conectar com sua criança. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as possibilidades do mapa natal. O que a gente pode diante do mapa natal, certo? Primeiro, o mapa natal infantil não vai te contar como sua criança é. Ele vai te mostrar como são as inclinações dessa criança, quais são os potenciais e desafios dessa criança. Por exemplo, antes de eu dar o exemplo, quero fazer um adendo. Lembre-se sempre que os astros inclinam, mas não determinam. Eles orientam. O mapa natal vai mostrar a essência bruta, a essência da pessoa, tá? Então, por exemplo, uma criança do signo solar de Áries, certo? Ela tem um grande potencial de ser um líder, ávido por novidade, motivador, como também pode ser uma pessoa extremamente egoísta, que só enxerga a si mesmo e só se move em prol dos próprios interesses. A forma como ela vai expressar essa característica depende muito da forma como ela for criada, né? Como essa semente for nutrida e dos ambientes em que ela vai fazer parte. Então, assim, é muito importante você estar atento às necessidades da criança, qual é realmente a natureza dessa criança, para poder nutrir e direcionar de uma forma mais positiva que ela possa acessar o seu potencial, ok? Outro ponto importante que eu sempre ouço perguntas. O mapa natal ajuda a prever como a criança vê a mãe? Sim. No mapa natal infantil, a gente pode entender como a criança tende a se relacionar com as figuras maternas e figuras paternas. Mas lembre-se, são tudo inclinações. E mais importante do que você saber como a criança tem de ver a mãe ou como a criança tem de ver o pai, é você entender o que essa criança precisa e você conseguir nutrir essa criança do que ela precisa. Por exemplo, uma criança que tem Lua-Saturno, ela tende a ter mais dificuldade de pedir colo, mais dificuldade de mostrar as fragilidades e os erros. Então, diante dessa informação, você já pode, por exemplo, conseguir, desde pequena, desde pequenininha, ficar mais atenta à necessidade dessa criança. Se você está no momento de oferecer colo para ela, por exemplo, de estar conversando com ela sobre os processos de aprendizado, que errar faz parte dentro do processo de aprendizado. E quando ela vai naturalizando isso, ela vai desenvolvendo mais a persistência e a responsabilidade, que é um dos grandes potenciais, por exemplo, da Lua Saturno. E outro ponto importantíssimo que eu também quero trazer, que assim, é um dos pontos que eu mais gosto, é que assim, o mapa natal ele vai ajudar a personalizar cada etapa da criança. Por exemplo, nós temos, né, dentro do desenvolvimento infantil, um jargão que fala dos terrible two, que é um momento que normalmente as crianças começam a fazer mais birras, né, que parecem que descobrem suas vozes e que, enfim, querem dizer eu quero, eu quero, eu quero, e que não se importam tanto com o não, né, assim, no sentido de mais dificuldade de lidar com a frustração. Dentro da astrologia, a gente tem explicação para isso. Por volta dos 2 anos, a criança vive o primeiro retorno de Marte. O que é isso? Marte é um planeta que envolve autonomia, ação e independência. Então, é um momento em que a criança está muito movida por Marte. Então, ela quer desenvolver aquela autonomia, ela quer ultrapassar aqueles limites, ela quer agir em prol do seu desejo, ela descobre, né, esse poder dentro de si que pode agir em prol do seu próprio desejo, e ainda é uma criança que está muito movida pelas emoções, que é muito movida pelo signo lunar. Então, a criança nessa fase é praticamente ação e emoção. Ela age pela sua emoção. E por isso, diante da frustração, ela expressa, né, aquela emoção, aquilo que a gente chama de birra. E aí, o que eu quero dizer é que, assim, você conhecendo o mapa natal infantil, você entende exatamente qual a particularidade daquela criança. Porque uma criança que, por exemplo, tem uma lua em Áries e um Marte em Virgem, vai ser diferente a necessidade de nutrição e ação dessa criança do que uma criança que tem uma lua em Peixes e o Marte em Capricórnio. A forma de você orientar, tanto de você ajudar a criança, ali ter instrumentos para lidar com a frustração, como orientar a forma certa, tá? Da criança perceber que ela pode persistir no desejo, porque às vezes não pode, por exemplo, ela quer
por exemplo, um biscoito e não pode naquela hora, ou a criança quer aprender a cortar com a faca e não pode naquela hora, enfim, né, as coisas que as crianças aprendem, né, com os 2 anos. Mas você orientar da forma como pode, auxiliar, enfim, a forma de você estimular a criança a ter autonomia. Vai depender muito claramente desses 2 planetas. São os 2 planetas muito importantes, tá? Quando a gente pensa da criança, sobretudo de 1 a 4 anos. Bom, se você gostou do conteúdo, ativa o sininho, segue aqui no canal, que eu vou fazendo mais conteúdo sobre isso, de como usar a astrologia e o mapa natal infantil como ferramenta para você entender a natureza e o processo de desenvolvimento da sua criança.